E olha, agora a gente muda de assunto, vamos seguir aqui o programa falando de algo muito sério. Nós estamos aí no Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Uma pesquisa recente trouxe dados importantíssimos. Olha só, o câncer de próstata é a doença urológica mais temida pelos homens. Essa foi a resposta de 58% dos entrevistados. Em seguida, vem a impotência sexual. Os que estão acima dos 40 anos, apenas 32% se consideram muito preocupados com a própria saúde e 46% só vão ao médico quando sentem alguma coisa diferente. Só que para a maioria dos homens, a porta de entrada para descobrir a doença, gente, vão reforçar aí, ó, é o SUS. Só que a gente sabe mais, né? O exame de toque retal ainda desperta pavor em 1 a cada 7 homens. O receio é maior nos homens com idade acima de 60 anos. Vamos bater um papo sobre isso? Chama o marido também para a sala e chama a esposa também. Vamos criar um debate? Esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, tá? O câncer de próstata, gente, mata. E segundo o Ministério da Saúde, 44 homens morrem por dia aqui no Brasil. Até 2025, serão mais de 71 mil novos casos diagnosticados. Por isso, a gente insiste tanto nesse assunto. Vou bater um papo, então, com o urologista. Tudo bem, doutor Bruno Costa? Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, agradeço Seja o convite. bem-vindo, viu? E a gente também recebe aqui, olha só, o senhor Carlos Henrique Pipa Ferreira. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Obrigado pelo convite. O senhor começou a se cuidar a partir de quantos anos? Ou sempre foi consciente em relação à saúde do homem? Na realidade, eu não fujo da regra, né? A gente fica até um pouco meio sem controle, né? Mas eu tenho outros problemas, como diabetes, e eu fui fazer uma consulta de rotina. A doutora que me atendeu me pediu um exame de sangue, incluindo o PSA. Foi quando eu soube que o PSA estava acima do desejado e eu procurei um urologista que fez o diagnóstico do câncer da próstata. E como é que foi para o senhor receber essa notícia? Olha, popularmente falando, foi um coice nos peitos. É uma situação muito difícil, né? Mas, graças a Deus, levantei a cabeça, né? Olhei para o horizonte, não estou fugindo da regra, então vamos tratar, né? E daí fiz o tratamento, fiz a cirurgia, estava no início, graças a Deus, segundo a opinião do médico que me atendeu, e consegui, acredito eu, que debelar o problema. Não precisei passar por outros tratamentos mais severos. Então, a vida continua e agora cuidando mais, né? Maravilha, maravilha. Doutor, por que os homens têm tanto preconceito, existe tanto tabu? Não estou falando só apenas de fazer o exame do toque, que a gente fala não, é de cuidar mesmo da saúde, de ir ao médico regularmente, fazer os exames, inclusive o de próstata. Obrigada pela sua participação, boa tarde. Boa tarde. Realmente, o homem ele possui muita dificuldade de procurar assistência médica de forma preventiva, né? O homem brasileiro procura 2 vezes menos assistência médica do que a mulher de forma preventiva. Isso é muito difícil. Existem campanhas de conscientização buscando entender, combater esse problema, né? E o fato é que o homem ele associa a doença com uma vulnerabilidade. Então, o homem ele tem o estereótipo de ser um homem saudável, sempre forte. E ao diagnosticar uma doença, isso pode trazer uma má impressão para ele. Então, esse é um motivo que muitos homens não procuram assistência médica, simplesmente para não descobrir que existe uma doença. Porém, a assistência médica ela pode prevenir doenças, ela pode tratar a doença de forma mais precoce. Então, esse conceito realmente tem que mudar e tem que se divulgar isso entre os homens, né? Para que eles procurem mais assistência, receber as orientações devidas e, de forma preventiva, possam ter sua saúde melhor. O homem precisa ser alertado quanto a isso, porque realmente o homem ele lida muito mal com o fato da doença e do diagnóstico de alguma doença. Em relação ao exame do toque mesmo, qual é a idade que a gente precisa ficar em cima ali, ó, dos pais, do marido, dos filhos também, quando chegar a hora? A partir de qual idade? Referente ao rastreamento do câncer de próstata, para todos os homens acima de 50 anos,
a recomendação que eles iniciem ali esse rastreamento, que ele envolve o exame de sangue e também o exame digital da próstata, que é o toque retal. Homens com história familiar devem começar de uma forma mais precoce esse rastreamento. Então, se você possui alguns parentes que já tiveram diagnóstico de câncer de próstata, especialmente abaixo dos 60 anos, e especialmente se vem gerações sucessivas ao longo da sua família, é importante você iniciar o rastreamento com 45 anos. Mas também é importante divulgar que, como a gente falou, o homem procura pouca assistência médica e, ao longo da vida, o homem precisa do apoio e da assistência de um profissional, né? A gente recomenda que, na fase infantil, os pais levem os meninos também ao urologista para ali ser avaliado a região genital. Existem doenças que são congênitas, que podem ser tratadas nessa fase. Na adolescência é importante o homem procurar assistência médica também, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a questões referentes à sexualidade. E depois, o homem numa fase mais avançada da vida, né, mais maduro, também tem que procurar o urologista para ser feito o diagnóstico, sim, precoce do câncer de próstata, mas também outras questões são abordadas nessa consulta. O crescimento benigno da próstata é até mais comum que o câncer de próstata, bem mais comum e causa muito mais sintomas. E esse crescimento benigno, ele está presente em 40%, 60% dos homens acima de 40 anos. Então, isso também pode ser abordado na consulta. Questões da saúde sexual do homem podem ser abordadas. De que forma que esse crescimento benigno afeta a saúde do homem, doutor? Então, os primeiros sintomas do crescimento benigno da próstata, que é muito comum com o envelhecimento, é o esforço miccional. O homem começa a ter um esforço na hora de urinar, o jato urinário fraco, o fato de acordar mais de 2 vezes, uma, 2 vezes à noite para urinar. Então, são sintomas que existe ali uma probabilidade de um crescimento da próstata, que pode ser benigno, na maioria das vezes é benigno, mas que pode ser tratado e melhorar ali a qualidade de vida do homem, né? Muitas vezes o homem demora a fazer esse diagnóstico do crescimento benigno da próstata e já chega no consultório com sintomas mais severos, como incontinência urinária. Então, se torna o tratamento um pouco mais difícil. Então, a procura por urologista não deve ser restrita ao rastreamento do câncer de próstata. Ele deve ser importante, ele é importante, muito importante, até porque, como foi falado, né, o câncer de próstata ele é a segunda neoplasia que mais mata o homem brasileiro e é a neoplasia mais comum do homem. Mas, além disso, nessa consulta outros temas são abordados e o homem pode ter ali uma vida muito melhor se ele procurar preventivamente o urologista ou assistência médica. Agora, a gente também ouve, por outro lado, daquelas pessoas, dos homens que se cuidam, né, que cuidam da saúde, é que há também aquela demora a respeito do exame, do resultado pelo SUS, né? O senhor sabe dizer a respeito disso? Como é que funciona esse processo? Infelizmente, no Brasil é um país muito grande, continental, existem diferenças entre as diversas regiões. Mas a nossa região sudeste, a região sul, existe um acesso mais fácil ali aos exames preventivos e assistência médica, né? O exame ele é feito através de uma consulta, algumas perguntas são importantes, né? Feita uma anamnese ali, algumas questões abordadas podem ajudar no diagnóstico. O exame físico é muito importante, dentro do exame físico inclui-se o exame da região genital do homem e o toque retal. O toque retal faz parte de um contexto de várias outras questões do exame físico que são avaliadas nessa consulta. E o exame de sangue, sim, o exame de sangue mais utilizado e mundialmente utilizado para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata é o exame do PSA. Mas é importante frisar que o exame do PSA ele é um exame feito de uma forma em que outras doenças da próstata podem alterar esse exame. Então, por isso que o PSA ele é muito importante. Mas, além disso, o exame físico e a consulta médica também são importantes para avaliar e interpretar os valores desses valores. E foi exatamente esse PSA que o senhor Carlos Henrique fez. Sim. Por conta da diabetes, não é isso? Justamente. Então, olha só como é que uma coisa foi levando a outra. E a família ficava te cobrando, tem que ir ao médico, tem que fazer os exames. Sim, mesmo porque eu tenho 2 filhos médicos, então... E mesmo tendo 2 filhos médicos, o senhor ainda se esquivava? Porque eu também trabalho na área de saúde, então são outras situações da vida que te levam também a ter uma busca mais rápida e mais frequente, né? E hoje, como é que é para o senhor falar sobre esse assunto depois de todo esse diagnóstico, né? E agora tendo aqui também esse caminho positivo que o senhor está trilhando? Eu fico mais tranquilo porque, graças a Deus, eu consegui ficar livre da doença. E me sinto à vontade de falar porque é importante, conforme o doutor enfatizou, a busca de um tratamento que não só para avaliar se tem câncer ou não. Outros problemas, né? E, na grande maioria das vezes, esse problema da próstata é realmente sem sintoma, né? Não te traz dor, pode trazer um incômodo, conforme o doutor mesmo citou, a incontinência urinária e tudo, mas na grande maioria das vezes, né,
a gente não sente nada. Então, você estava levando sua vida normalmente, né? Levando a vida normalmente, trabalhando e tal. Achando que estava tudo bem. Sem dúvida. Mas é importante que você, homem que tem essa idade que o doutor sugeriu aí, busque um esclarecimento e faça um diagnóstico precoce, talvez, né? Perfeito. Olha só, a gente tem aqui a participação da Débora Martins Lírio. Ela diz, boa tarde, o meu esposo faz todo ano e nunca teve preconceito, não. Ele se cuida direitinho. Bacana, Débora, dê os parabéns aí para o seu esposo. Ele foge à regra um pouquinho, né, doutor? Que bom que ele tem essa própria iniciativa aí. A Maricilda Borges diz, eles cuidam da gente, mas quando é a vez deles se cuidarem, não querem saber, viu? Ela falou que é triste, viu? Geralmente eles vão acompanhados da mulher na consulta, doutor, porque é a mulher que está levando os maridos. Muitas consultas são marcadas pelas mulheres, elas acompanham, eu sempre incentivo isso, acho muito interessante. Tem até uma estatística, né, que o homem casado ele vive 14 anos mais do que o homem solteiro, né? O papel da mulher é muito importante no cuidado, na atenção. E a gente vê isso desde a infância, né? A mulher tem a questão do cuidado, as brincadeiras de meninas envolvem o cuidado, as brincadeiras de menino não costumam envolver o cuidado, né? E isso tem que começar na infância mesmo, essas informações, né? Essa busca pela assistência médica. Agora, doutor, a gente estava ouvindo aqui o relato do senhor Carlos Henrique a respeito da ausência dos sintomas, porque quando está nessa fase inicial, realmente os sintomas, né, ficam mais ali obscuros, mas depois eles vão se acentuando e se não tratar a tempo, né, de que forma que esses sintomas vão evoluindo? É muito importante referente ao rastreamento do câncer de próstata, o diagnóstico precoce, porque a chance de cura com um tratamento, como o nosso colega informou, elas são muito altas. Então, a gente tem 90% de chance de cura somente com a cirurgia, quando o diagnóstico é feito de forma precoce. O diagnóstico já em fases mais avançadas, ele também leva a um tratamento. Nós temos vários tratamentos disponíveis para o câncer de próstata, inclusive mesmo em pacientes em fases mais avançadas, que a doença já espalhou para outras regiões do corpo, existem boas opções de tratamento. Porém, a opção de cura ela já se torna impossível quando o tumor está fora da próstata. Então, o tumor só é curável quando está localizado restritamente à próstata e pode ser curado com cirurgia ou com radioterapia. Os sintomas iniciais, eles são muito frustros. Eles geralmente são sintomas associados ao crescimento benigno da próstata, como eu acabei de dizer. Quando o câncer já começa a causar obstrução na via urinária do paciente, ele já está localmente avançado. Então, sintomas como hematúria, que é o fato de urinar sangue, ou sangue no esperma, ou dor na região do períneo, já são sintomas de uma doença, uma fase um pouco mais avançada. E quando a doença progride, outros sintomas mais graves vêm, como emagrecimento, as dores ósseas, a inapetência. Isso são sintomas mais alarmantes de doença numa fase mais avançada. Mas mesmo nessas fases, nós temos opções de tratamento e o dente pode ter vida prolongada por muitos anos, com os tratamentos que nós temos disponíveis recentemente, né? Que entraram no nosso armamento no tratamento do câncer de próstata. Então, não tenha medo do câncer de próstata, né? Esse é o fato, né? Que se você descobrir precocemente, melhor, você vai ter mais facilidade no seu tratamento. Mas se descobrir numa fase tardia, também existem outras opções de tratamento, são um pouco mais difíceis, mas estão disponíveis e podem prolongar a sua vida, né? Perfeito, doutor. Então, olha, se diagnosticado precocemente, as suas chances de cura são até 90%, como disse o doutor, e independentemente do estágio, também tem chances. Obrigada pela sua participação. Que bom que o senhor está aqui para dar esse relato positivo para o pessoal de casa. Isso. Obrigada, viu? Por nada. E continue cuidando da saúde, viu? Vamos continuar. Tá certo, obrigada.